Valerie McDaniel, de 48 anos, parecia ter tudo o que sonhava. Um marido amoroso, um apartamento luxuoso em Houston, no estado do Texas, sua própria clínica veterinária que administrava junto com o marido e uma grande casa de campo, onde a mulher adorava ir nos finais de semana. Mas tudo isso desmoronou em um instante quando, em setembro de 2014, Valerie recebeu uma carta anônima com dezenas de fotografias indicando que o marido a traía há mais de 10 anos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que tem abaixo, escrito inscreva-se, e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica, e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Mas caso ele não envie a notificação, eu peço que me siga lá no meu Instagram, o @chamalzinho, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. E caso essa opção não seja muito agradável para você, eu peço que considere as outras duas opções, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links vão estar aí no comentário fixado. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Valerie conheceu Marion McDaniel em 1995, durante um curso de educação continuada para veterinários, e eles imediatamente se deram bem. Ambos sonhavam em abrir seu próprio negócio e foi isso que os uniu. Então, no ano 2000, eles abriram sua clínica veterinária em Houston, tornando-se sócios. A Valerie era a pessoa que mais estava envolvida nos negócios. Ela tomava conta de tudo e o Marion constantemente fazia algumas viagens aleatórias dizendo que ia pescar ou passar o fim de semana em qualquer lugar. Na verdade, ele não dava muita explicação, ele simplesmente sumia e voltava depois de algum tempo. E não levava muito a sério o trabalho. Mesmo quando o casal teve uma filha, o Marion continuava desaparecendo e passando vários dias longe de casa, deixando tanto a clínica quanto a filha para Valerie cuidar. Isso durou muitos anos, até que uma carta anônima revelou toda a verdade para Valerie. Essa carta disse tudo o que o Marion realmente estava fazendo. Acontece que ele começou a lhe trair quase desde o primeiro momento juntos. É claro que após essa descoberta, Valerie não poderia mais morar com ele e, portanto, pediu o divórcio em dezembro de 2014. Porém, o divórcio era só metade do problema. O casal teria que dividir a custódia da filha de 9 anos e também o seu negócio conjunto. Embora Marion ocupasse o cargo nominal de gerente de escritório na clínica veterinária, ele praticamente não fazia nada, mas era coproprietário e possuía 50% da empresa. Como resultado, os ex-cônjuges chegaram a um acordo de que Valerie compraria a parte do Marion. Então, alguns especialistas foram até a clínica veterinária para analisar quanto que ela valeria e chegaram à conclusão de que o negócio deles valia 2,5 milhões de dólares. Então, para ficar com a parte do marido, a Valerie teria que desembolsar 1,250 milhão de dólares. Obviamente, ela não tinha todo esse dinheiro e ficou muito triste ao dizer para alguns amigos que ele, além de lhe trair, ainda iria lucrar muito com aquele casamento. Sem querer ser advogado do capeta aqui, mas já defendendo um pouco o Marion, o dinheiro para fundar aquela clínica veterinária veio 80% dele. Na verdade, veio do pai dele, mas o Marion, ali no papel, pelo menos não oficialmente, mas logicamente, teria muito mais direito à clínica do que a esposa. Mesmo assim, ficou dividido meio a meio e ele só queria a parte dele. Embora os amigos de Valerie tenham dito que nunca tinham visto a mulher perder o controle, não passou despercebido que após o divórcio ela ficou amarga e mais rude em suas interações com pessoas. Todos entendiam a revolta de Valerie e sua mudança de comportamento. Afinal, além dela ter sido traída, a clínica veterinária foi ideia dela e a mulher se esforçou muito para fazer tudo dar certo. Mas, ao mesmo tempo, ela não fez nada para comprar a parte do marido, como se estivesse apenas testando a paciência do Marion. Afinal, em 2 anos,
ela não juntou dinheiro suficiente para pagar o ex-marido, e ele, por sua vez, exigia sua parte em dinheiro, com cada vez mais insistência, ameaçando abrir um processo, o que obrigaria Valerie a colocar a empresa à venda. E foi justamente durante esse período difícil que Valerie conheceu Leon Jacobs, de 39 anos. O homem disse para ela que trabalhava como médico em uma clínica local, embora isso não tenha ajudado nada em sua primeira impressão, já que a Valerie disse para uma amiga que não gostou nem um pouco do Leon quando o viu pela primeira vez. Porém, ele era um cara muito persistente e começou a praticamente persegui-la. Ele ia para todo lugar onde a Valerie estava, ficava na frente da casa dela com um buquê de flores e até se matriculou na mesma academia que a mulher frequentava. E, surpreendentemente, ao invés de chamar a polícia porque tinha um stalker, a Valerie acabou fazendo o caminho inverso e chamou Leon para sair com ela em 2017. Depois de conversarem, eles perceberam que, apesar da diferença de idade, tinham muito em comum. Em primeiro lugar, ambos haviam sido abandonados recentemente e estavam vivenciando uma separação dolorosa. Em segundo lugar, tanto Valerie quanto Leon queriam se vingar de seus ex-companheiros. Logo, um romance turbulento começou entre eles, e apenas algumas semanas após o primeiro encontro, o homem já havia ido morar com sua amada, e a empresária disse aos amigos que estava mais feliz do que nunca, porque ninguém jamais a amou tanto quanto Leon. Por sua vez, os amigos da Valerie tentaram alertá-la de que, mesmo Leon sendo uma pessoa aparentemente educada, ele era muito egocêntrico, colocando o seu ego acima de tudo e de todos. Então, mesmo que eles tenham tentado alertar a amiga de que aquele cara não era adequado para ela, a Valerie não deu ouvidos a ninguém. Na verdade, o que aconteceu é que em março de 2017, eles já começaram a planejar o seu casamento, sendo que o primeiro encontro deles foi em fevereiro. Eles dois chegaram à conclusão de que iriam se casar, mas antes tinham que fazer uma pequena coisa. E essa coisinha que eles tinham que fazer era a sua vingança contra seus ex-companheiros. No entanto, antes de continuar progredindo na história, eu tenho que dar um detalhe para vocês. O Leon Jacobs se apresentou para Valerie dizendo que era um médico, e isso tecnicamente não era verdade. Ele era sim formado em medicina e já trabalhou com isso, porém naquela época ele não estava atuando. Ele estava desempregado e agora eu vou explicar para vocês o porquê. Leon nasceu em uma família de advogados de divórcio bem-sucedidos, que não economizaram em sua educação, na esperança de fazer de seu único filho um homem digno. Depois de terminar a escola com boas notas, Leon ingressou na Universidade Médica de Granada. Em 2001, ele se casou com sua namorada do ensino médio, e eles se mudaram para o apartamento que seus pais alugaram para ele. Depois de terminar os estudos com dificuldade em 2005, o homem mudou-se para o Texas, onde conseguiu emprego em um hospital local. Ele deixou esse emprego após 5 anos, pois foi envolvido em um escândalo, quando foram reveladas suas inúmeras fraudes com faturas, além de muitas reclamações sobre negligência com os pacientes. Depois disso, em 2011, ele mudou-se para Ohio, onde encontrou um novo emprego. Mas lá, Leon foi descoberto muito mais rápido e foi demitido depois de alguns meses, porque o homem recebeu muitas críticas durante seu período de estágio. Nos 2 anos seguintes, Leon trabalhou em vários empregos de meio período, em clínicas privadas. Sua esposa, que naquela época já havia dado à luz a 2 filhos, finalmente se convenceu de que não teria futuro naquele casamento e em 2013 pediu o divórcio, acusando o marido de crueldade moral. O anúncio do divórcio foi muito duro para o Leon, que resolveu voltar a morar com os pais apenas para se restabelecer. Porém, ele ficou na casa deles durante 3 anos. Durante esse período, o homem não trabalhava em lugar nenhum, sendo sustentado pelos pais, e mesmo assim gostava muito de sair para se divertir. E ao mesmo tempo incomodava bastante a esposa, entrando em contato com ela e falando sobre o quanto ela destruiu sua vida. A mulher chegou a denunciá-lo algumas vezes para a polícia e pensou em pedir uma medida protetiva, mas acabou desistindo disso. Porque ninguém sabe.
Essa vida despreocupada de Leon terminou no verão de 2016, quando ele de repente descobriu suas enormes dívidas no valor de mais de 500 mil dólares. O homem não teve escolha a não ser declarar falência. Nesse ponto, todos os seus familiares e amigos pensaram que Leon havia chegado ao fundo do poço, mas ele ainda iria cavar um pouco para ir mais fundo. Quando Leon começou a cortejar Valerie no final de 2016, ele ainda não trabalhava em lugar nenhum e vivia das esmolas da mãe e do pai, que sentiam muita pena do filho. Quando ele e Valerie começaram a morar juntos, eles perceberam que além de odiarem seus ex, também estavam unidos por dívidas enormes. Os dois estavam cheios de dívidas, com ódio profundo no coração e reclamavam constantemente dessa situação e não sabiam o que fazer para resolver aquilo. E a solução para os seus problemas acabou vindo de maneira muito inesperada. Um dia o Leon estava bebendo ali num bar e passando o tempo e acabou encontrando um amigo antigo dele. E esse amigo seria a pessoa responsável por resolver a sua vida. Esse amigo do Leon se chamava Moataz e disse que poderia resolver todos os seus problemas. Se quiser, farei com que seu problema desapareça, junto com a pessoa que o criou. Leon contou a Valerie sobre isso e então eles bolaram um plano brilhante para eliminar suas antigas paixões. A única coisa que eles não levaram em conta é que Moataz era apenas um vigarista comum e, obviamente, não pretendia sujar as mãos de sangue. Então, quando o casal lhe entregou um adiantamento de 9 mil dólares, ele simplesmente desapareceu. Leon não ficou nada satisfeito com essa situação e decidiu encontrá-lo através de um amigo em comum. Mas quando esse amigo perguntou a Leon por que ele deu tanto dinheiro a Moataz, embora não tenha respondido diretamente, o homem deu a entender que queria se livrar de um homem mau. Esse amigo sabia dos problemas que Leon tinha com sua ex-esposa e pensou que ele havia contratado o Moataz para se livrar dela. Então, ao invés de procurar o Moataz, ele foi à polícia e falou sobre suas suspeitas. Felizmente, as autoridades acreditaram na denúncia e foram procurar esse tal de Moataz para perguntar por que o Leon tentou contratá-lo. E quando conseguiram chegar até o homem, ele rapidamente confessou tudo porque não queria ser considerado cúmplice de um crime. Mesmo com essa confissão, os policiais ainda precisavam de provas mais concretas de que a Valerie e o Leon de fato queriam cometer um assassinato. E para isso, eles pediram a ajuda do Moataz para uma pequena atuação. E é óbvio que se ele ajudasse, a única coisa que ganharia era não ir para a cadeia. Então acho que já está de bom tamanho. Alguns dias depois, Moataz contatou Leon para discutir detalhes adicionais de seu pedido. Eles marcaram um encontro ao qual Moataz compareceu com um policial disfarçado. Todos os quatro, Moataz, Leon, Valerie e o policial, se encontraram no restaurante Olive Garden. Valerie chegou logo depois do trabalho, então usava o uniforme da clínica veterinária com seu nome bordado no peito. Leon iniciou a conversa deixando claro quem exatamente foi o mentor desse plano. No caso de sua ex-mulher, ele disse que deveria parecer uma overdose de drogas, e na situação de Marion, deveria parecer um roubo que deu errado. Eles apertaram as mãos, concordando que receberiam o pagamento final após enviarem ao casal fotos do plano concluído. Por sua vez, as autoridades policiais contaram às vítimas sobre o plano e pediram que eles participassem da simulação de sua morte. Isso incluía sessões de fotos em que eles tinham que fingir que estavam mortos. Depois que a polícia tirou fotos muito convincentes, elas foram enviadas aos clientes. Valerie e Leon ficaram satisfeitos com o resultado e repassaram o restante do valor para os criminosos. Então, em 10 de março de 2017, as autoridades policiais apareceram no apartamento de Valerie para notificá-la da morte de seu ex-marido. Enquanto isso acontecia, o Marion estava em um estacionamento próximo da casa, porque assim que a sua ex-esposa fosse presa, ele iria entrar e pegar a sua filha. Então, continuando com a encenação, os policiais contaram para Valerie que o marido dela teve a vida ceifada, fizeram aquilo de forma muito convincente
e em um determinado momento, quando estavam conversando, eles simplesmente gritaram "corta" e começaram a ler os direitos da Valerie, anunciando que ela estava presa por ter planejado a morte de seu ex-marido. Mesmo tendo sido presa pelo crime, a Valerie nunca passou um dia atrás das grades, porque ela pagou uma fiança e voltou para casa para aguardar julgamento. Porém, algum tempo depois, ela se jogou da janela de seu apartamento que ficava no 7º andar e perdeu sua vida. Por sua vez, o julgamento do Liam começou um ano depois. Apesar das provas irrefutáveis na forma da gravação da conversa no restaurante e do fato de ter sido transferido o dinheiro do pagamento, ele declarou inocência, dizendo que tudo se tratava de uma brincadeira. No final das contas, o júri não achou essa brincadeira engraçada e considerou o réu culpado, com o juiz o condenando a 30 anos de prisão. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e também do que aconteceu. Porque nesse caso de hoje, a gente pode comemorar bastante, né, a forma como a polícia agiu, com toda aquela atuação, todo aquele teatro, fazendo com que os criminosos acreditassem que o crime havia sido cometido de fato, né? Então assim, eu sinceramente, eu achei maravilhosa a forma como a polícia agiu aqui, e eu gostaria muito de ver uma gravação do momento em que eles revelaram tudo. Vou até procurar para ver se eu encontro. Não sei se vai dar para usar no vídeo, mas eu vou procurar. Então, é isso. Se você gostou, peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais e apoia-se. Vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só. Até a próxima e tchau.